Irmãos queridos, vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo de número 93. Hoje, pela misericórdia do Senhor, nós vamos dar início a uma nova série de exposições, Salmos reais. Salmos que vão do 93 e terminam no Salmo de número 100. Serão 8 exposições, então vamos até pertinho do fim do mês de setembro, com as exposições pela manhã nos Salmos reais. Salmo 93 hoje, dando início então assim a essa série de exposições. Mantenha sua Bíblia aberta, vamos acompanhar a leitura com reverência e com fé na palavra do nosso bom Deus. Assim está escrito, irmãos: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, à tua casa convém a santidade, Senhor, para todos sempre. Amém. Senhor Deus, fale aos nossos corações, fale à nossa mente, ensina o teu povo que aqui está reunido, Senhor Deus, mostra-nos a tua vontade boa, agradável e perfeita, em nome de Jesus Cristo, assim nós te oramos. Amém. Irmãos, vivemos numa época marcada por instabilidade em todas as áreas. Aqui no nosso país, a polarização política continua em alta temperatura. No noticiário você encontra falas diversas de crises institucionais, escândalos judiciais, um país dividido, a economia cambaleia, famílias endividadas, inflação de alimentos, o futuro dos nossos jovens incerto. Isso não é só aqui no nosso país. Mundo afora, conflitos armados, a guerra que já podemos dizer contínua da Rússia contra a Ucrânia, tensões crescentes no Oriente Médio, ondas de calor extremo na Europa. A cada novo verão na Europa, você escuta que a temperatura tem aumentado. No sul do nosso país e em outros países, enchentes, uma espécie de desgoverno na natureza também. Isso sem falar dos fundamentos mais básicos da moralidade humana. Veja, irmãos, discutimos questões básicas de biologia, temos ouvido e muitas vezes tentam nos fazer engolir redefinições de biologia, como o que é homem, o que é mulher, o que é um ser humano. Quando é que a vida começa? Em meio a tudo isso, meus irmãos, não é à toa que o nosso coração se pergunte e lance essa pergunta para nós mesmos, às vezes até com um certo temor de fazer essa pergunta em oração. Nós nos perguntamos: onde é que Deus está? Nós servimos a um Deus que se revelou na sua palavra, falando para nós que Ele é Senhor, que Ele governa todas as coisas. E onde está o governo do Senhor em meio a tanto desgoverno, em meio a tanto caos, em meio a tanta bagunça? Onde é que nós vemos o Senhor, quem de fato é que está no controle? Vivemos nesse tempo das mídias, onde a gente consegue até mesmo rir das nossas próprias desgraças. Quem é que não recebeu um meme desses? Está tudo sob o controle, só não sabemos de quem. O Salmo 93, ele nos traz a resposta correta. Ele aquieta os nossos corações. Ele nos faz descansar em meio à tempestade. E é isso que nós vamos ver nessa manhã. O Senhor reina. Essa é a verdade e a mensagem que esse brevíssimo salmo proclama. Uma mensagem de soberania de Deus em meio a um mundo turbulento. Porque o Senhor, meus amados irmãos, Ele não apenas está sentado no trono, como um rei velho, barrigudo, cansado, doente. Não.
O Senhor se assenta no trono e reina com majestade, com poder e com santidade. Vejamos então como o Salmo 93 nos faz enxergar a vida e o mundo ao nosso redor da maneira correta. Veja, os versos 1 e 2 nos fazem enxergar o trono de Deus. Esse trono é marcado por majestade e por eternidade. O salmista já disse logo de cara: reina o Senhor. E eu não sei se você tem essa curiosidade, mas o Salmo 93, diferente de outros salmos, não tem uma autoria declarada. Nós não sabemos exatamente quem foi o salmista inspirado pelo Santo Espírito de Deus que escreveu essas palavras. Mas, meus amados irmãos, isso não é um problema para nós, porque a verdade revelada neste salmo, revelada nestas palavras, pode ser atribuída a todo e qualquer servo de Deus, em qualquer tempo da história, que prova e que conhece o governo soberano do Senhor. O Senhor reina. Olhe para o alto, veja que ele está revestido de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. A primeira leitura que nós fizemos neste culto foi no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Isaías foi um desses servos que num tempo de caos, num tempo de agonia, num tempo de aparente desgoverno, ele olhou para o céu e viu quem estava sentado num alto e sublime trono. O rei tinha morrido, Uzias já não era mais rei sobre Israel, e os olhos de Isaías encontraram paz em meio ao caos. Ele viu o Senhor revestido de glória, e ele disse no verso 4 que as bases do limiar estavam cheias da glória do Senhor, fumaça. Amados irmãos, essa é uma visão gloriosa, essa é uma visão que demonstra poder e governo sem limites. Quando o Salmo 93 aqui inicia então esse louvor, esse cântico de exaltação ao Senhor, dizendo que Ele reina, isso aqui nos indica uma ação completa, não é algo que ainda vai acontecer, não é algo que simplesmente ainda está acontecendo, e pode ser que de repente o mandato do Senhor termine e ele necessite mais uma vez de votos, de eleitores fiéis que garantam o seu governo. Não, o Senhor reina, essa é uma verdade estabelecida e imutável. Deus não vai começar a reinar ainda, Deus não terminará de reinar algum dia, Ele simplesmente e poderosamente reina. O salmista ele nos diz que a sua majestade e o seu poder são dele mesmo. Está escrito, de poder foi revestido o Senhor e Ele está cingido. Mas note, irmãos, Ele não está simplesmente concentrado em poder e reservado em seu poder. Ele manifesta esse poder na criação, e Ele manifesta esse poder na história. Veja que o final do verso 1 diz que o Senhor firmou o mundo que não vacila. Essa é uma verdade contrastante diante daquilo que os nossos olhos e os nossos ouvidos têm percebido nos nossos dias. Porque para onde você olhe, se você lembrar das palavras que eu iniciei esse sermão, lembrando a você e a mim do caos e do conflito que nós temos experimentado à torta e à direita nesse mundo, parece muito estranho ler o Salmo 93 e dizer que o Senhor firmou o mundo de tal maneira que o mundo não vacila. É contrastante, meus irmãos, porque tudo ao nosso redor parece que está vacilando. Tudo ao nosso redor promete que as coisas vão piorar. Ainda ontem eu conversava com um amigo cristão, muito preocupado, porque na sua empresa muitos já tinham sido demitidos, 8 colegas do grupo específico dele já tinham sido demitidos, a empresa dobrou a meta deles de tal forma que eles não conseguem alcançar a meta e assim receber um acréscimo do seu pagamento, e se reclamar, vai para fora. Veja, diante de um cenário como esse, meus irmãos, como é que você deita a cabeça no travesseiro e dorme em paz? Como é que você se levanta pela manhã com alegria e vem até este lugar onde nós consagramos
ao serviço do Senhor, para com alegria dizer: bendito seja o Cordeiro de Deus. O Salmo 93, ele aquieta e orienta o nosso coração, falando a verdade de que, independente da circunstância, o mundo não se abalará. Deus firmou o mundo. Está tremendo, está balançando, mas não vai cair. O Senhor sustenta. E ele prova isso não somente nesse momento, ele prova isso ao longo da história. Veja o que diz o verso 2: não é de agora que o Senhor reina, não é de agora que o Senhor firmou o mundo, é desde a antiguidade. O seu trono está firme, o Senhor é desde a eternidade. João Calvino, comentando este salmo, nos diz que o poder do Senhor não está limitado à criação, mas o Senhor, ele estende o seu contínuo governo pela terra e mostra que o mundo permanece firme porque o Senhor governa. Não importa o tempo, não importa se estamos no auge do avanço tecnológico, da evolução da história humana, o mesmo Deus que outrora mostrou seus prodígios e sinais, abrindo mares, parando o sol, escurecendo parte de uma terra, ressuscitando mortos, dando pão todo santo dia para um povo que peregrinava num deserto, é o mesmo Deus que governa as nossas vidas hoje. É o mesmo Deus que está acima de todas as guerras e de todos os governos corruptos deste mundo. O Senhor nosso Deus ainda reina. Mas eu sei que o nosso coração é insistente, meus irmãos, e a gente ainda olha para as ondas, talvez muito parecidos com o apóstolo Pedro, quando viu o Senhor Jesus andando sobre as águas, pediu para ir ao encontro de Jesus, e você conhece bem essa narrativa. Pedro começa a olhar para as ondas, começa a olhar para o mar, para o vento, e você sabe o que acontece com Pedro, ele começa a afundar. Talvez o seu coração conheça a verdade de que o Senhor reina, mas os seus olhos ainda estão voltados para as ondas. Se Deus reina com poder, será que esse reinado pode ser ameaçado pelas forças do mal? Será que esse governo pode ser impedido ou pode ser afastado de nós por alguma outra força contrária presente nesse mundo? E quanto aos sofrimentos que a gente enfrenta, eu sei que o Senhor reina, mas a água do mar está me molhando, as ondas estão batendo no muro da minha casa e a promessa é de que tudo vai ao chão. Veja o que diz então os versos 3 e 4. Levantam os rios ao Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. O salmista pinta uma imagem, uma tela para mim e para você, meus irmãos. E essa tela, se pudesse ser resumida em poucas palavras, eu escolheria as seguintes palavras: a força do caos se levanta, mas não prevalece. O Senhor reina. A força do caos se levanta, mas não prevalecerá, porque o Senhor reina. A imagem descrita diante dos nossos olhos aqui, meus irmãos, é de um rio caudaloso, de águas turbulentas. E essas águas, elas simbolizam o caos, simbolizam a fúria das nações, simbolizam os inimigos do nosso Deus, que se amontoam, que blasfemam até hoje contra o nosso Senhor, dizendo: onde está Deus? Nós somos os senhores da terra, nós governamos, não adianta, perdeu para vocês, nós vencemos, nós somos os senhores. O Salmo 93 aquieta o nosso coração e cala o bramido das águas, silencia a tempestade. Lembre-se, num outro cenário, o Senhor Jesus estava com os discípulos no barco, a tempestade veio, os discípulos ficaram completamente amedrontados, desesperados eles ficaram, ao ponto de até mesmo duvidar do amor de Deus. Senhor, não te importas que pereçamos? E o Senhor Jesus se levantou e disse: aquietem-se, e fez-se bonança. A tempestade foi embora.
É exatamente essa mesma mensagem que o Salmo 93 está clamando, está trazendo ao nosso coração nessa manhã, meus irmãos. O salmista está nos assegurando. As ondas podem ser altas, o bramido e o barulho dos inimigos pode ser alto, porém mais alto é o Senhor, porém mais forte e mais poderoso é o Senhor. Um pastor antigo chamado Matthew Henry, certa vez falando deste salmo, ele diz que as ameaças dos homens são como uma espuma de onda do mar diante da soberania de Deus. Às vezes você vê aquela onda forte, lá vem ela se levantando e vai quebrar, e se você está na beira do mar, você até se levanta com medo de ser arrastado por ela, mas de repente ela quebra de um jeito que só chega a espuma perto de você, e você fala, oxe, pessoal, a espuma não faz nada. É essa sensação que o Salmo 93 traz para nós diante do bramido das águas, porque os mares, as águas, as dificuldades, os sofrimentos deste mundo, meus irmãos, podem até mesmo nos deixar amedrontados, mas não abalam o trono de Deus. E diante desse trono nós encontramos salvação, diante desse trono nós encontramos graça, diante desse trono nós encontramos refúgio para o momento oportuno. Fale ao seu coração nessa manhã. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então abra bem os seus ouvidos e escute essas palavras. O Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Quais são as águas grandes que têm bramido, que têm gritado, que têm amedrontado você e a sua família, a sua casa, o seu lar? Quais são as notícias que chegam como um mar em ressaca perto de você, que não dá tempo nem de você se levantar, quando você está tentando se aprumar, vem outra onda e te derruba? Quais são essas notícias? Quais são esses problemas? Quais são essas preocupações? Lembre-se dessas palavras. O Salmo 93 guarda você e sustenta você diante do Senhor. O Senhor é mais alto. Ele nos levanta, Ele nos endireita, Ele nos coloca num caminho reto, plano e seguro. Mas diante dessas verdades, meus irmãos, diante dessa notícia que nos orienta e que não nos deixa afundar nas nossas próprias preocupações, mas que nos levanta, fortalecendo a fé, o que é que nós devemos fazer então? O Salmo 93, ele nos diz que o Senhor reina, que Ele é poderoso, mais forte do que as águas deste mundo e dessa vida. E o Salmo 93, ele nos diz como vivermos diante desse Deus e como orientarmos a nossa vida diante dessa verdade. Porque se Deus reina, esse reinado exige de nós uma postura coerente. E essa postura é marcada por reverência e por fidelidade. Olha o que diz então o verso 5. Fidelíssimos, Senhor, são os teus testemunhos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Vejam, irmãos, parece que o fluxo de informação que o Salmo 93 começou a falar para nós é quebrado aqui no verso 5. Porque ele nos leva primeiramente a observar o Senhor reinando com um trono inabalável, uma criação governada e que não foge ao seu controle. E isso não somente num período da história, mas ao longo da história, a despeito de toda provação e de todo sofrimento que pode existir nesse mundo. O Salmo 93 nos leva para mais perto dessa natureza que pode se demonstrar, sim, manchada pelo pecado, marcada pelo nosso caos e pela nossa desobediência. Mas agora ele quebra, ele diz, olha, a casa do Senhor é digna de santidade e os seus testemunhos são fiéis. Por isso, lembre-se de ser fiel e reverente ao Senhor. Parece que ele quebra, ele nos leva agora para dentro do lugar de adoração. Meus amados irmãos, não é uma quebra de pensamento, não é uma quebra, nem simplesmente
transporte de um lugar para outro. O que o Salmo 93 está fazendo aqui diante de nós é nos lembrando que o Senhor reina com base na sua palavra verdadeira e com base, meus irmãos, na sua santidade. E essa palavra do Senhor e essa santidade do Senhor não estão restritas a um só lugar. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, fala para nós que até a revelação geral do Senhor, ou seja, a criação, ela comunica uma verdade. Ela comunica a eternidade de Deus e comunica o poder do Senhor. Mas nós louvamos e bendizemos o nome do nosso Deus porque Ele não se limitou a se revelar a nós apenas pela criação. Deus falou e mais uma vez fala conosco nessa manhã. A sua palavra, o seu testemunho é fiel. Não duvide. Você pode duvidar do seu vizinho, você pode duvidar do político que você votou, você pode duvidar do seu cônjuge, você pode duvidar de si mesmo, mas se tem alguém nesse mundo e nessa vida de quem você não pode duvidar é do Senhor. Isso não é uma possibilidade, isso não é uma escolha, essa não é uma opção. Duvidar de Deus é atribuir ao Senhor uma característica de desconfiança, de mentira. E o Senhor não é mentiroso, o Senhor é a verdade, Ele é o dono da verdade, Ele é a própria verdade. E aquilo que Ele fala é digno de confiança. Por isso, meus irmãos, o Salmo 93 está nos lembrando, o Senhor reina e o seu trono está alicerçado, sustentado por sua palavra. A palavra do Senhor pode ser desonrada nesse mundo, a palavra do Senhor pode ser rejeitada nesse mundo, mas ela não deixa de ser verdade, ela não deixa de prevalecer. Por isso nós devemos ser fiéis ao Senhor. E essa fidelidade, ela é demonstrada quando nós pegamos toda a nossa ansiedade, toda a nossa agonia, todo o nosso desespero e colocamos diante do trono do Senhor. Na linguagem do apóstolo Pedro, ele nos diz para pegar toda a nossa ansiedade e lançar sobre Cristo. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Lance sobre Cristo. O Salmo 93 nos fala que o Senhor é Rei. E o alcance dessa palavra abrange e encontra toda a sua plenitude na pessoa de Cristo, irmãos. É Jesus, o revelado nas Sagradas Escrituras como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O apóstolo João teve uma visão preso na ilha de Pátimos, e vocês lembram-se bem disso. Ele viu o Senhor Jesus glorificado. E ele viu o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, sendo exaltado pelos 24 anciões, sendo exaltado pelos 4 seres viventes. Senhor, Tu és digno de abrir o livro, Tu és digno de governar a história, porque Tu és o Senhor dos senhores, Tu és o Rei dos reis. Jesus é o Rei exaltado. Jesus é o Rei que acalma os ventos e o mar. Ele domina as águas com uma só palavra. Jesus, meus amados irmãos, é mais alto do que qualquer ameaça, é mais firme do que qualquer governo humano, do que qualquer ditadura que possa se estabelecer em qualquer lugar. Jesus é o Rei soberano. Ele nos dá acesso a esse trono. Ele abre o caminho e nos chama para junto dele, nos transforma em súditos de um reino inabalável. Por isso, a mensagem do Salmo 93 para nós, meus irmãos, traz lições preciosas. Certamente o seu coração se inquieta como o meu. Diante de notícias tão desesperadoras, notícias que nos deixam perplexos, angustiados, incertos. O Salmo 93, ele nos lembra que o Senhor reina mesmo quando nós não entendemos. Senhor, as ondas estão altas, como é que o Senhor reina? Eu não entendo isso. Lembre-se, Deus reina. Ele não perdeu o controle.
Em breve esse reinado vai se manifestar de maneira gloriosa e plena. As águas vão se acalmar, a criação vai ser organizada mais uma vez, e nós veremos o trono habitado do Senhor. Como igreja do Senhor, meus irmãos, devemos nos lembrar que a nossa adoração, que não está restrita somente a este momento e este lugar, mas se estende a tudo que nós fazemos depois daqui e depois deste dia, é exclusiva do Senhor. Cuidado, olhe bem para o seu coração, olhe bem para as suas palavras, os seus atos, e veja em quem ou no que está concentrada a sua confiança. Isso pode refletir uma adoração dividida, e Deus não divide a sua glória com ninguém. Em último lugar, meus irmãos, o Salmo 93, ele nos chama a anunciar essa verdade. Pregarmos um evangelho com ousadia, porque é uma mensagem que confronta a realidade. É uma mensagem que confronta aquilo que os nossos olhos e as nossas emoções falam para nós. Parece que a casa caiu, mas o trono do Senhor não caiu. Parece que tudo veio ao chão, mas olhe para o alto e chame outras pessoas para olhar com você. O céu está inabalado, a terra permanecerá inabalável, e em breve o trono inabalável será visto por todo o olho, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Quando tudo parecer ruim, meus irmãos, lembre-se de que o trono está firme. A nossa economia pode piorar muito, pode oscilar, pode despencar, os governos podem falhar absurdamente, moralmente, eticamente, judicialmente e de todas as outras formas. As águas podem se agitar, mas o Senhor nos convida para vivermos debaixo do seu reinado, com fé, com reverência e com santidade. Não vivamos, irmãos, como se o trono de Deus estivesse vazio. Ele não está. O trono do Senhor está habitado. Isso endireita a nossa vida. Isso aquieta o nosso coração. Vivamos assim, submetidos ao seu senhorio, guardados pela sua poderosa palavra e sua mão e o seu trono inabalável para a glória dele mesmo. Amém. Vamos orar, lançando sobre o Senhor toda a nossa ansiedade e nos preparando agora para a ceia do Senhor. Oremos. Santíssimo Deus, Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Em Ti nosso coração se aquieta. A mensagem do Salmo 93, Senhor, vem de encontro aos nossos corações que nesses últimos dias se abala, se entristece, se angustia, chega quase a se desesperar, Senhor. Mas a Tua palavra de salvação, o Evangelho de Jesus Cristo, guardou o nosso coração em Ti mesmo. De tal maneira que nós podemos viver angustiados, confusos, perturbados em algum momento, mas jamais desesperados, jamais perdidos em confusão sem fim, porque o Senhor, a quem nós clamamos e em quem está a nossa confiança, nos livra de toda confusão, nos livra de todo embaço, nos livra de toda tristeza que tenha profundas ameaças de nos levar para a destruição. O Senhor nos guardou e nos preserva diante do Teu trono inabalável. Senhor Deus, abençoe cada um dos irmãos que aqui se encontram e de maneira graciosa, Senhor Jesus, Tu que estás neste lugar, governe os nossos corações com poder. Onde nós estamos tremendo, vacilando e afundando, vem firmar os nossos passos, Senhor. Levanta-nos, fortalece a nossa fé nessa manhã, por Tua palavra,
E desde já clamamos pelo sacramento do Senhor, a ceia do Senhor, essa santa ordenança que Tu nos deste, a fim de proclamarmos o sacrifício perfeito e único que entregaste por nós naquela cruz. Nos prostramos diante da cruz vazia para enxergar o trono habitado e inabalável do Senhor. Bendito sejas Tu, Senhor Jesus. Em Teu nome clamamos, em Teu nome esperamos, em Teu nome com fé prosseguiremos. E assim nós oramos. Amém. Quero convidar os presbíteros para me auxiliar aqui na ceia do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, tendo tomado o pão, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vós, comei dele todos. Depois de haver ceado, tomou o cálice e tendo dado graças, disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, bebei dele todos. O apóstolo Paulo, tendo recebido também essas santas instruções do Senhor Jesus, fala conosco, através da primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, o Senhor Jesus ali diz: porque todas as vezes em que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. É isso que nós vamos fazer nesse momento, irmãos. A ceia do Senhor é um meio de graça. O que é que isso significa? O que é um meio de graça? É um instrumento do Senhor para fortalecer a nossa fé e nos abençoar com comunhão. Todos nós ouvimos a palavra pregada. Agora nós veremos a palavra do Senhor e comeremos essa palavra. O pão continua sendo pão, o vinho continuará sendo vinho, mas eles simbolizam o nosso Redentor, que deu sua própria vida para nos salvar. Façamos isso com reverência, façamos isso com alegria, porque Jesus morreu, mas ressuscitou e em breve virá para restaurar todas as coisas. Os presbíteros vão entregar os elementos. Eu peço que você aguarde para juntos cearmos. Pra nos atrair, nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado Fazer
Todos receberam os 2 elementos. Comamos e bebamos, disse o Senhor Jesus. Bendito Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, seja exaltado, seja engrandecido sempre no meio do teu povo. E reina, Senhor. Continua, sim, a reinar. Sabemos que o teu reino não tem fim, ele é eterno. Mas reina em nossos corações de maneira absoluta, expulsando o pecado, Senhor Deus, nos santificando dia após dia, segundo a imagem do homem perfeito. Senhor Deus, obrigado, porque um dia o Senhor se fez carne e habitou em nosso meio, cheio de graça e de verdade, a fim de que no Senhor tivéssemos vida plena e verdadeira. Obrigado, Senhor Jesus. Glorificado seja sempre o Senhor e santificado seja sempre o teu nome em nossas vidas e por onde nós formos, hoje e sempre. Amém. Depois de haver ceado, o Senhor cantou um hino. Enquanto os presbíteros recolhem o cálice, vamos ficar de pé e louvar o nome do Senhor? Orar e receber a bênção do Senhor. Santíssimo Deus, seja sempre exaltado. Nós aqui então reconhecemos o Senhor como o verdadeiro Senhor de nossas vidas, o único Senhor de nossas vidas. Ó Deus, diante
das tribulações, das dificuldades, das angústias e dos medos que muitas vezes não só recebemos, mas também criamos. Seja a tua palavra o regulador das nossas vidas. Seja a tua palavra o instrumento usado pelo Senhor para nos animar, nos fortalecer e corrigir o nosso foco. Seja sempre assim, Senhor, até que o Senhor Jesus volte e eternamente te serviremos no novo céu e na nova terra. Ajuda-nos então e guarda-nos até esse dia, em nome de Jesus.